Olá, galera! Tudo certo? Tudo ok? Como vocês estão? Bom, eu resolvi dar uma mudada no meu canal, não focar só em dieta, pesagem, essas coisas, para não ficar muito monótona, né? Eu percebi que o canal tá muito parado, eu não tenho ganhado inscritos e tal, né? Então eu pensei, eu vou mudar um pouco o foco do canal. Eu vou pesquisar bastante sobre como desenvolver um canal, como aumentar os inscritos e tal. Eu vou estudar bastante e vou dar uma melhorada no canal, né? Hoje eu não assisti nenhum vídeo sobre o assunto, mas eu decidi gravar dois vídeos, né? O primeiro, que vai ser esse agora, vai ser algumas curiosidades sobre mim. E o próximo vai ser sobre o que eu tô passando no momento em relação ao transtorno de personalidade borderline. Mas isso só no próximo vídeo. Então vamos focar nas minhas curiosidades quando eu era criança, adolescente, coisas que, sim, geralmente na infância acontecia, o que eu gostava, o que eu não gostava, de música, programa de TV, seriados e tal, que me agradava, né? Quando eu era criança, assim, bem pequena, desde sempre, até hoje, Madonna sempre foi assim, sempre foi a Madonna. Sem comentários, sempre foi a Madonna. Eu gostava muito da Madonna. Em contrapartida, eu não gostava do rei, né, que é o Michael Jackson. Eu não gostava. E aqui no Brasil, eu tanto não gostava do rei Roberto Carlos quanto a Xuxa. Eu odiava a Xuxa. Eu detestava e detesto até hoje a Xuxa. Pra mim, enquanto a criançada adorava os Trapalhões e a Xuxa, eu não gostava e eu só assistia a Madonna. Pra mim, eu cresci assistindo Madonna. Tanto é que a minha madrinha, que era minha falecida tia, ela colocava Madonna no vídeo, né? Colocava a fita da Madonna, ela falava que eu ficava hipnotizada assistindo a Madonna. Eu ficava assim, e tal. Então a Madonna sempre, 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 sempre foi minha cantora favorita até hoje, né? E tal. Aí, em relação a cantora brasileira, que nessa fase da infância, assim, eu gostava da TV Colosso, não vou negar. A Mara, eu gostava daquela musiquinha lá do Índio, né? Eu tinha até o CD. A Eliana também, a Angélica, não vou negar. E Sandy Júnior. Sandy Júnior, eu sou de 87, eu nasci, cresci e escutando o Sandy Júnior até 2002. Aí eu entrei na adolescência, fui conhecendo outros tipos de música, aí eu fui deixando o Sandy Júnior de lado e tal. Aí quando a Sandy casou, seguiu carreira solo, eu já nem escutava mais. Então, Sandy Júnior eu escutei até o álbum Sandy Júnior e teve aquele álbum internacional e tal. Eu assisti a série Sandy Júnior e tal. Fui até a terceira temporada do Sandy Júnior. Eu gostava realmente e tal. Malhação eu assistia desde lá da primeira temporada, lá em 95, que era, muita gente não sabe, né, essa nova geração e tal, não sabe que da onde surgiu Malhação, né? No início não era escola, né? Malhação era academia, né? E tal. E minha mãe sempre mexeu com academia e tal. E eu achava interessante assistir Malhação e tal, porque eu sempre fui ligada à academia.
Então eu assistia, eu gostava de assistir Malhação lá, desde 1995 até 2005, 2006, mais ou menos. Assisti por uns 10, 11 anos, mais ou menos, por aí. Aí eu entrei na faculdade, aí eu já nem assistia nem novela, nem malhação, nem nada. Aí, né, até 2005, mais ou menos, eu assistia televisão. Depois de 2005, eu assistia pouquíssima coisa. Eu chegava da aula, eu assistia leitura dinâmica, né, que passava, era quase meia-noite. Mas de TV, eu não assistia quase nada depois de 2006, né? E eu não lembro quando que surgiu uma série que era muito boa. Eu tentei encontrar, eu não achei em lugar nenhum uma série que eu adorava. Isso era no início da adolescência, não sei se eu estava na faculdade, eu não lembro mesmo. Era uma série que chamava Arquivo Morto, passava no SBT de madrugada. Era muito, muito legal essa série. Eu adorava essa série. Arquivo Morto, eu gostava. Vamos lá, as séries que eu assistia na época. Era 24 horas que passava na Globo. Arquivo Morto. Eu gostava da Ugly Betty também. Eu gostava, é famosa até hoje, né? Ou Betty a Feia, tanto faz. Essas eram as séries que eu gostava, tirando Supernatural, que é até hoje. Hum, E é isso, né? Novela, assim, eu gosto desde lá de 1990 até, tipo, América. Eu lembro que eu assisti América porque tinha bastante cantor internacional que participou, né? E teve Alanis Morissette e tal. E um detalhe interessante, né, na América, é que teve um ator que ele era americano que falava português super bem. E esse ator, ele era louro e tal, era bonitão. E a Alanis participou dessa novela, teve uma participação especial. E esse cara, ele participou de um clipe da Alanis Morissette, no terceiro álbum da Alanis. Eu não lembro o nome do álbum, eu tinha esse álbum. E o nome da música era Precious Illusion, eu lembro certinho. E eu falei, nossa, esse cara participou do clipe da Alanis e tal. Foi mais ou menos nessa época, um pouquinho depois e tal. E falando da Alanis Morissette, ela sempre teve problemas com transtorno alimentar, né? Anorexia e tal. E a primeira vez que eu escutei falar em anorexia foi numa das reportagens falando da Alanis Morissette, porque até o segundo álbum da Alanis, ela do primeiro ao segundo álbum, no primeiro ela tava magrinha, aí no segundo ela já apareceu mais cheinha, né, assim dizer. Aí a mídia começou a ficar em cima dela e tal, e tal, e tal, e isso influenciou no transtorno alimentar, porque ela tinha transtorno durante a adolescência e tal, e tinha problemas. Aí em 2000 ela teve recaída, né, no transtorno alimentar. Aí nessa época eu já tinha problema alimentar, mas eu não sabia nem o que que era. Eu já tinha escutado a música do Silverchair, que é muito famosa, né, que é Anna Song, o pessoal mais velho conhece. Quem não conhece Anna Song? Quem não conhece? E na época eu gostava muito do clipe, né? Anna Song, mas eu não sabia que Anna Song era sobre anorexia. Eu achava que Anna Song era uma música para uma garota que chamava Ana, né? E tal. E eu gostava muito do estilo do clipe. Era um estilo meio sombrio, meio dark, meio obscuro e tal. E eu gostava. Eu comecei a gostar da banda nessa época e tal. Aí eu já comecei a ter transtorno alimentar em 2000 e tal. Aí depois veio à tona a história da Alanis. Nesse meio tempo e tal, eu comecei a galera da escola, o pessoal
tava com bulimia e tal, e eu já tava entrando na anorexia, bulimia e tal, meu peso oscilava muito. Eu fazia dieta, relaxava, voltava pra dieta. Todo mundo falava, nossa, você perde peso super rápido. Em 10 dias eu perdia 5 quilos quando eu recuperava. Perdia 5 quilos, recuperava e tal. Aí depois o pessoal começou a falar de vomitar, eu nunca vomitava. Começou a falar de laxante, essas coisas e tal. Foi aí que eu comecei a tomar laxante. Aí era do Colax, não, era Lactopurga ou o complexo 46, né, Almeida 46. Na época, o 46 era barato, valia super a pena comprar. Custava R$ 10 o 46. Hoje em dia eu fui comprar só pra pesquisar o preço. Eu não lembro quanto que tava um absurdo de caro. Devia estar uns quase 30, 25, 30. Eu falei, caralho, eu prefiro do Colax mesmo. Eu vou comprar uns 3 cartelas de Dulcolax, vale mais a pena. E tal. Né? E voltando um pouquinho, 2000 para baixo, quando eu era criança, eu gostava de rock, eu adorava rock, mas eu tinha uma birra que eu não sei porquê. Eu falava assim, eu amo rock, eu adoro rock, mas eu não gosto do Guns N' Roses e nem do Iron Maiden. Não sei por que eu falava isso. Eu devia ter uns 6 anos, 6, 7 anos, não. Sei lá, entre 5 e 7 anos eu falava isso. Eu tinha birra, mas eu nem sabia o que eles tocavam. Eu devia escutar e falava que não gostava. Era uma birra que eu tinha com o Guns e com o Iron e tal. Aí, nessa mesma época, eu viajei, né, com o meu pai, com a minha mãe, com a minha avó e com a minha tia lá para os Estados Unidos. Aí o meu pai comprou em 92. Meu pai comprou o Super Nintendo, né? Eu já amei, né? Comprou o Super Nintendo e mais umas 3 fitas, que são bem raras de achar. Só o Gradius que eu encontrei no CD do SNES e tal. Gradius, eu sou viciada. Gradius é Gradius. Muito bom. E tal. Na época, meu pai comprou, veio com Mario World e tal. E meu pai comprou tipo um computadorzinho que é parecido com um laptop e vinha um monte de disquetezinho, né? E na época eu nunca tinha visto um laptop e tal. Eu falava que era computadorzinho. E anos depois é que apareceu o laptop. Aí que eu fui saber que aquele computadorzinho era tipo um laptop e tal. Aí tinha um monte de joguinho, assim, a tela era minúscula, era desse tamanho e tal. Aí tinha vários jogos, aí tinha uns de instrumento e tal, que já tocava as músicas e tal. E tinha um que era do Sweet Children of Mine. Eu adorava ficar escutando e eu nem sabia que era do Guns N' Roses. Aí depois, anos mais tarde, que eu fui descobrir que era Guns e tal. Aí eu falei, caramba, é Guns. Nesse brinquedinho já tinha Guns, assim, tocando e tal. Vamos lembrar mais alguma coisa. Eu ia falar uma coisa, só que eu esqueci. Deixa eu lembrar. Eu conheci o Ozzy antes de descobrir o Black Sabbath, porque nos anos 90 o Ozzy estava mais focado na carreira solo dele. Então o Black Sabbath eu descobri lá em 2004, né, quando o meu ex deu um álbum do Black Sabbath. Eu nunca tinha escutado falar de Black. Aí eu coloquei pra escutar e falei, caramba, essa não é a voz do Ozzy, não sei o que lá. E tinha um outro vocalista que tinha entrado no lugar do Ozzy. Aí tocou música do Black Sabbath com o vocal do Ozzy.
e outras músicas com o vocal do outro cara que eu nem sei, não cheguei a pesquisar o nome do cara. Aí depois que eu fiquei sabendo que Black Sabbath e Ozzy é a mesma coisa, depois que eu descobri. E essas bandas antigas, assim, as que eu sempre gostei, assim, pelo menos de 95 pra frente, The Doors, eu sempre gostei, Led Zeppelin, Janis Joplin, sempre fui apaixonada. Rolling Stones, Aerosmith, nossa, não posso esquecer, Aerosmith, essas são as 5 bandas que eu sempre gostei. The Doors eu era apaixonada. O Jim Morrison, eu sempre fui apaixonada pelo Jim Morrison. E o Steven Tyler, idem. E tal. Outra curiosidade, quando assim, eu entrei na puberdade, assim, entre 9 e 10 anos pra frente, o Nirvana, né, o Kurt Cobain, ele já tinha se matado, né? E eu não conhecia o Nirvana, eu não conhecia. Eu fui conhecer o Nirvana lá para 2002, quando um amigo meu falou a referência da banda Foo Fighters e Nirvana, porque eu conhecia o Foo Fighters, era super fã do Foo Fighters e tal. Aí ele falou, você gosta muito do Foo Fighters, né? Eu falei, gosto, adoro, né? Você conhece o Nirvana? Eu falei, não. O que tem a ver Nirvana e Foo Fighters? Aí, com 15 anos que eu fui descobrir que Foo Fighters e Nirvana é a mesma coisa. Que o Dave Grohl era o guitarrista, como que fala? Baterista. Aí agora eu esqueci. Eu acho que ele era baterista do Nirvana. Eu esqueci, me corrijo, eu esqueci. Porque eu não sou fã do Nirvana, tá bom? Então eu não lembro qual era a função do Dave Grohl no Nirvana. Eu não lembro. Quando eu era mais nova, assim, eu tive uma fase que eu curtia Nirvana, né? Mas não durou muita coisa. Eu não sou muito focada no Nirvana, porque eu não sou fã e tal. Aí eu sou mais fã, eu prefiro 1000 vezes o Foo Fighters do que Nirvana. E essas bandas, assim, na época grunge, né, teve Four Non Blondes, teve Pearl Jam, Nirvana e teve outras bandas que eu não lembro o nome. E essa fase grunge eu não peguei direito, assim, eu não lembro de ter pegado. Assim, eu só lembro de escutar Madonna e Pink Floyd, essas coisas. Porque a minha mãe tocava direto, né? Minha mãe, ela era coreógrafa na época, então ela fazia coreografia, fazia desfile com música da Madonna e do Pink Floyd também. E em 94, ela fez um desfile que só tocava Pink Floyd. Era impossível eu não gostar do Pink Floyd na época, porque o desfile inteirinho era Pink Floyd, aquele álbum The Wall. Gente, a primeira vez que eu escutei o The Wall, eu apaixonei logo de cara. Eu falei, caramba, eu sou fã dessa banda, né? Hoje em dia, eu acho muito entediante a banda The Wall, a banda Pink Floyd. Eu não curto como eu curtia antigamente, assim. Antes eu era mega fã do Pink Floyd. Hoje em dia eu enjoei. Eu não sou tão fã assim do Pink Floyd. Eu prefiro outras bandas mais pra cima, né? Que eleve o astral do que uma banda mais zen, mais parada e tal. Eu prefiro banda que levante o astral, tipo Iron Maiden, Metallica, essas coisas. Ou um pop. Eu gosto, não vou negar que eu gosto de pop. Eu gosto de pop e tal, né? Mas assim, eu vou falar assim, eu sou eclética. Eu sou eclética até certo ponto, né? Eu gosto de pop e rock and roll. Mas assim, eu não gosto de música ruim, né? Vamos dizer. E tal. E quando eu era mais nova, eu também gostava das bandas brasileiras, né? Quem não gostava, né?
que era na época Skank, Titãs, Paralamas, Capital, Barão Vermelho, Cazuza. Eu gostava, eu adorava, sempre gostei. E é isso, gente. Ah, lembrei. Eu gostava também o meu pai, quando eu era menor, ele assinava uma TV a cabo que chamava DirecTV. E nessa época, ou a pessoa assinava DirecTV ou assinava Sky. E o meu pai assinava DirecTV. E passava bastante programa legal na Nickelodeon, né? Até hoje a Nick é bem famosinha, né? E na época passava um programa que até hoje é conhecido, né? E eu adorava mesmo. Que era Clube do Terror, eu gostava. E tinha um programinha que eu não lembro o nome. Ah, tinha da. Como que fala? Daquela feiticeira lá. Tinha da feiticeira, Sabrina a feiticeira. E tinha um programa que era da Mary-Kate Olsen e da Ashley, quando elas eram mais novas. Eu também gostava, né, e tal. Aí depois veio Operação Cupido e tal. E é mais ou menos isso, as coisas que marcaram minha vida, isso e tal. Voltando ao Super Nintendo, eu lembro que o meu pai comprou o Super Nintendo, né? A fita era do Mario World, era uma fita que não era aberta, só tinha um fiozinho assim e tal. E no meu era americano, né? Todos nós somos americanos, né? América do Norte, né? Era importado dos Estados Unidos, né? E eu tinha uma amiga que ela, alguns anos depois, né, ela ganhou um Super Nintendo. Aí veio o Mario All-Star, né? Nossa, era uma briga tão grande, a gente brigava tanto por causa de Super Nintendo, a gente pegava na porrada por causa disso. Gente do céu. E a gente vivia trocando Mario All-Star, Mario World, Mario All-Star, Mario World e tal. A gente brigava bastante, mas sempre dava certo. Eu sempre fui brigona e tal, mas faz parte do meu eu. Eu já cheguei a ficar mais de ano brigada com um colega e tal. E isso aí já são outros 500, né? Assim, digamos, eu tenho transtorno de personalidade borderline desde sempre, então eu sempre fui explosiva, né? Tal, sempre fui assim, não quero mais falar, tô de mal, não sei o que, não sei o que lá. Isso é normal na minha pessoa. E é isso, assim, as curiosidades sobre mim, as coisas que eu gostava de fazer, é isso, as coisas que eu assistia, que eu gostava, que eu não gostava, é isso, assim, sabe? Eu achei que esse vídeo ia durar uns 40 minutos, mas acabou durando 23 minutos. E é isso. O próximo vai ser sobre o que eu tô passando no momento. E é isso. Até o próximo vídeo. Falou! Até! Fui!